E no assunto da política de hoje, tem aqui comigo, na nossa live, no Facebook, inclusive, facebook.com/rádio CBN Maringá, Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, nosso parceiro aqui no assunto da política, volta e meia, conversando sobre o contexto político estadual, municipal. E também Tiago Valenciano, também nosso parceiro do assunto da política, cientista social, cientista político, os dois autores de uma série de obras que resgatam a história, as relações de poder também no Paraná e também em Maringá. E hoje o nosso assunto com os dois, o assunto da política, é sobre o lançamento da candidatura do ex-prefeito Silvio Bastos, que também foi secretário estadual, e da Coronel Odilene, que também foi secretária, ligada a um aparato de poder. E como é que a gente pode entender essa candidatura? E quais são as próximas que virão? Quais são os efeitos desse contexto que a gente está vivendo? Não só o contexto dessa pandemia, mas, enfim, o contexto desse novo governo, o governo federal, e que temos todo esse ambiente crítico da política. Mas vamos falar um pouquinho com os dois. Antes de mais nada, Reginaldo, bom dia e obrigado aí por atender o nosso convite. Olá, Gilson. Uma alegria conversar com você, com o Thiago e com os seus ouvintes. Thiago, bom dia, obrigado por atender o nosso convite também. Muito bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes e internautas aí da CBN de Maringá. Muito bom falar com vocês novamente. Reginaldo, vou começar com você, Reginaldo. Como é que você avaliou o lançamento da candidatura de Silvio Bastos? Era esperado, na tua opinião? Isso fazia parte de um cenário, né, que parecia provável e agora se confirma. É um nome muito forte, Gilson, porque, como historiador, eu constato que há 3 prefeitos que governaram Maringá em 2 mandatos. Ele é um dos 3. O João Paulino, o Saíde Ferreira e ele. Ele é o único prefeito reeleito. Nós temos reeleição desde 2000, ele foi o único prefeito reeleito. E também, desde 1964, nós não tínhamos um prefeito fazendo sucessor. Ele foi reeleito no primeiro turno, em 2008, e fez o sucessor em 2012. Então, ele é um personagem que tem uma marca forte na história da nossa cidade, e por isso ele vai agregar assim, qualidade ao debate e alternativas ao eleitor. Naturalmente, nem todos os eleitores têm afinidade com a candidatura dele, mas nenhum eleitor vai negar méritos ao ex-prefeito, capacidade administrativa, liderança. E se nós queremos o melhor para a nossa cidade, nós devemos esperar que cada campo político lance os seus melhores candidatos. E não há dúvida que o ex-prefeito Silvio Bastos ele é um candidato muito qualificado desse campo político que ele representa. Agora, vamos pensar, ainda não está definido isso pelo próprio partido. Eu conversei com o líder municipal do partido, que também é deputado federal, o Ricardo Barros. Ele falou que não está definido quem vai ser o titular da chapa, né? Pode ser ele, pode ser a Coronel Odilene. E aí uma figura feminina e ligada às Forças Armadas. Como é que você avalia isso ainda, continuando com o Reginaldo? Isso faz parte da sensibilidade do nosso tempo, né? Eu até, para ilustrar, encontrei um ex-prefeito da região um dia no supermercado e a gente começou a conversar. Eu falei: você está deputado, né? O senhor, né? O senhor está deputado, né? Prefeito, né? Ele não é mais prefeito, mas também chamei de prefeito. Ele falou, a gente se conhecia antes dele ser prefeito, por isso que a gente tem um pouco mais de intimidade de eu chamá-lo de você. Ainda bem que eu não me lancei, porque a eleição passada foi para as pessoas do campo da segurança, né? Então seria muito arriscado. Então, de certa maneira, o deputado Ricardo Barros, que é um estrategista político eficiente, ele tem essa percepção de que precisa combinar a experiência administrativa com essa evocação do campo de segurança que o eleitor apoiou na última eleição. Lembre-se que o deputado mais bem votado do Paraná é um militar. Os candidatos não militares tradicionais, como o deputado Ricardo Barros, o deputado NVR, tiveram uma subtração de votos, conseguiram chegar, mas com votos subtraídos para esses candidatos do campo da segurança, né? Tiago, tua opinião sobre isso? Primeiro, sobre a candidatura de Silvio Bastos, a gente não sabe ainda se titular ou não, né, o vice na chapa, e ligado a uma mulher ligada às Forças Armadas aí na chapa. Assim, Gilson, eu acredito que o Silvio é o candidato, ele é o candidato da chapa. Não acredito na candidatura da Coronel Odilene. Ele é o favorito, não faz sentido nenhum ele ser vice da Odilene, faz sim sentido ele buscar vice com a composição partidária com outros partidos políticos, porque a gente está com 14 pré-candidatos a prefeito em Maringá. Então, eu acredito que o Silvio vem para a cabeça assim, de chapa, e é importante destacar o seguinte: a gente está com um clima de eleição esse ano em Maringá para 2 turnos novamente. Diferentemente daquele clima lá de 2008,
que nós enxergamos uma eleição quase que por WO do Silvio Barros, foi reeleito com ampla vantagem, a gente não via falar de muitas candidaturas. A eleição de 2020 segue a mesma tendência da eleição de 2016, uma eleição para 2 turnos. E vale destacar também, o Gilson, que o vencedor das eleições de 2016, o primeiro turno, foi o candidato Silvio Barros. São 2 eleições distintas. Uma coisa é falar uma eleição do primeiro turno e outra coisa é falar uma eleição de segundo turno. Então, o Silvio ainda tem muita força política, muitas pessoas têm pedido para ele disputar a eleição, conversei com ele recentemente, e vai ser um páreo complicado, porque a gente tem a figura do Silvio aparecendo novamente no cenário político local, tem o prefeito Ulisses Maia, que não está descartado dessa disputa, pelo contrário, tem toda a máquina administrativa e 4 anos de trabalho prestado para o município, e ainda outras forças ressurgindo. Então vai ser uma eleição bem parelha, bem disputada, e a tendência é que os candidatos busquem, no caso, chegar no segundo turno. Quem chegar no segundo turno, aí vai medir forças e vai buscar apoios. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que eu acho importante. A gente está tendo uma crise política, quer queira, quer não, ou pelo menos crise entre as instituições de poder. Os 3 poderes estão aí num processo de atrito amenizado agora, essa semana, com a fala do presidente Bolsonaro, do presidente do STF, mas enfim, a gente tem algumas questões meio amargas. Até um tempo atrás, antes da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele eram considerados peça importante no peso de uma campanha municipal, estar afinado com o presidente da República, com o discurso dele. A saída de Sérgio Moro do governo, que é um paranaense, que é um maringaense, que de certa forma criou uma cisão, dividiu um pouco mais essa concepção de um poder moral, de um poder ético, de fazer uma política diferente, né? E a gente tem uma candidatura de um ex-prefeito, a gente tem o atual prefeito Ulisses Maia, que faz parte também de uma política tradicional da cidade, ele vem do poder legislativo. Como é que vai ficar esses ingredientes? Com o governador de estado, que está saindo bem, quer queira, quer não, e que vai ter um posicionamento nessa eleição também. Quer dizer, nessas forças externas aí, como é que isso vai se ajeitar? Reginaldo. Pelo que eu estudei na história da cidade, essa vinculação com governos estaduais e federais ela não é tão decisiva assim no pleito municipal, né? Cito o caso do prefeito Silvio Barros, o pai do candidato atual, que foi candidato pelo MDB na época do regime militar, como candidato de oposição, contra o discurso de que se ele fosse eleito não traria verbas, enfim, né? O eleitor tem uma lógica que mistura tudo isso e faz uma composição própria, né? Naturalmente, alguns candidatos buscam essa vinculação. Se o presidente Bolsonaro teve 75% dos votos em Maringá, ou algo em torno disso, é natural que haja candidatos querendo se vincular a ele, porque faz aquela conta. Se eu conseguir atrair metade desses 75, eu já estou no segundo turno, né? Daí depois o jogo é outro. Mas o fato incontornável, Gil, é que nós estamos sentados no vulcão. Nós temos uma situação eleitoral desconhecida por causa da crise da pandemia, que tem efeitos na sensibilidade do eleitor, por causa dos riscos de saúde e também na crise econômica. Então, nós não fazemos eleições em condições normais de temperatura e pressão e nem nos desequilíbrios tradicionais, quando as condições se alteram. Então, elas se alteraram por motivos implausíveis, então é muito difícil você projetar. Em situações de normalidade, quando as pessoas estão satisfeitas com a sua vida, elas tendem a ser preguiçosas para procurar mudanças. Foi o que aconteceu em 2008. Em 2008, a taxa de manutenção do poder foi altíssima. Prefeitos bem avaliados foram reeleitos no primeiro turno. E prefeitos que não eram tão bem avaliados conseguiram, inclusive, ir para o segundo turno e ganhar o segundo turno, porque a economia ia bem, as pessoas tinham um grau de satisfação com a vida delas, né? Você trabalhou com a associação comercial, sabe que o próprio comerciante ele quer saber se as pessoas são satisfeitas ou não com a vida, porque isso estimula o consumo de uma série de ingredientes. E quando as pessoas não estão satisfeitas, o que elas fazem? Aí nós temos alguns cenários. Um cenário é o de que elas buscam mudanças. E um outro cenário que é de que as pessoas estão preocupadas, inseguras com a vida e querem segurança. Então, elas vão buscar mudança ou não com esse diferencial da segurança. Então, nós temos uma situação de crise, vamos fazer cenários. O eleitor pode querer mudanças, pode querer mudar o prefeito, né? Mas ele quer mudar para onde? Para um novo ou para algo já conhecido? São perguntas que os candidatos devem fazer.
Mas há a hipótese também que, mesmo numa situação de crise, o eleitor busque segurança em quem ele conhece que já está no poder. Vamos abstrair Maringá, né? Então, o eleitor pode identificar no prefeito que está no cargo a coisa mais segura para ele fazer numa situação de crise. Eu dou um exemplo. Em 1998, havia uma crise econômica mundial. Qual foi o discurso de campanha do presidente Fernando Henrique Cardoso? O avião está no ar, no meio de uma tempestade. Você quer transferir o avião para um piloto que não tem experiência ou quer manter o piloto que está conduzindo o avião? O eleitorado preferiu manter o piloto, né? Então, são essas variáveis, mas nós teremos uma eleição com um grau de imprevisibilidade muito alto, né? E cada um dos candidatos deve estabelecer a sua estratégia mediante perguntas como essas que eu simulei aqui e outras que ele possa também agregar. Tiago, o que você está achando disso? Como é que você avalia essa situação? Concordo com o Reginaldo, Gilson, no sentido de que a gente está passando por uma eleição totalmente atípica. Primeiro que a gente nem sabe que dia que vai ser a eleição, já começa por aí. Ainda está essa confusão entre Senado Federal e Câmara dos Deputados. Algumas pessoas já acham que está decidido, mas não está bem por aí. A gente não sabe ainda o dia que vai ser a eleição e precisa ter uma decisão o quanto antes, para todo mundo se organizar. Profissionais de imprensa, candidatos, apoiadores, partidos políticos, o eleitorado, enfim, todo mundo precisa se organizar urgentemente para saber o dia que vai ser a eleição. Esse é um primeiro detalhe. Segundo detalhe é a forma de fazer campanha. Falava ontem mesmo que a gente não tem mais a normalidade da campanha política e quase nenhum político vai pegar alguma criança no colo para abraçar esse ano, né? Essa clássica cena de campanha não vai existir. Tomar cafezinho só virtual ou com bastante distância e xícara muito higienizada. Então, quer dizer, quem está triste com essa situação toda são as crianças que adoram ir no colo dos políticos e também os produtores de café. Então a gente vai ter uma eleição totalmente diferente daquela que a gente já acompanhou, ainda mais porque o voto para vereador é um voto muito personalista, muito pessoal. Você encontra muito com o representante do bairro, que é vereador, você encontra muito com o vereador, você quer fazer algum tipo de pressão, manifestação, você sabe onde fica a Câmara Municipal da cidade, você encontra com o prefeito publicamente. Então é um voto muito pessoal, muito personalista, muito voltado para as raízes da cidade, mas por outro lado, esses fatores externos de campanha e também de possibilidade de mudança podem acontecer. Portanto, é uma eleição muito estranha. A eleição de 2018 a gente já imaginava um pouco dessa tendência de mudança nacional e renovação dos quadros do parlamento e do poder executivo. Agora, aqui em Maringá, você tem um tabuleiro bem distinto. Você tem um tabuleiro com a força do PT disputando a eleição, que o PT sempre lança candidato na cidade. Você tem o ex-prefeito Carlos Roberto Cupim, dissidente do grupo do político do Ricardo Basso, que deve disputar a eleição. Você tem o ex-prefeito Silvio Barros, o prefeito Ulisses Maia, o deputado Homero Marquesi, tem o Bolvo, tem o Calazans, o Eliseu, o Aníbal Bianchini, enfim, você tem vários pré-candidatos e a gente não sabe ainda como que o eleitorado vai se comportar com essa miscelânea de candidatos. Talvez, por conta do fim das coligações partidárias para a vereança, a gente tenha o maior número de candidatos a prefeito da história de Maringá. Bom, eu vou falar de uma outra coisa importante. Eu cheguei a conversar com os dois sobre isso em separado, mas eu acho que agora, mais do que nunca, é legal conversar sobre isso. A gente está aí, um balanço, inclusive, lançado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, com 14 mil pessoas que perderam emprego na pandemia. Tá claro? 3 meses, 14 mil pessoas perderam emprego. A gente sabe que o fechamento de empresas, que a situação econômica vai estar extremamente delicada e é tema da campanha eleitoral. Isso se a própria pandemia não for tema também da campanha. Pensando que, claro, vai vir aí um período de pico, vai cair, a gente já vai estar no processo de recuperação, vamos aí pensar que a vacina chegue a aparecer e a gente tem uma mudança do cenário para melhor, pensando para melhor. E a gente vai ter ainda discussão dos resquícios dessa pandemia. Quer dizer, até onde eu sei, nenhum dos candidatos, se são médicos, nenhum deles é médico, não vai ter aquela coisa do saneamento da sociedade como uma proposta efetiva por cada um, porque vão estar juntando os cacos. Como é que vai ser esse debate político? Porque não vai se fazer política, como o Tiago falou, do mesmo jeito que se fazia antes. O próprio Reginaldo falou que a gente vai estar sentado em cima de vulcão. Isso pode criar problemas diferentes. Nem todo mundo vai conseguir lidar com essa situação. Como é que vai ser esse ambiente? Como é que você define candidatos, candidaturas, alianças e o eleitor? Eu sei que é difícil prever, mas vamos tentar fazer uma discussão em torno disso, Reginaldo.
Cada um vai atuar a partir da sua posição no tabuleiro, né? Então, os prefeitos, eu vou procurar falar de Maringá especificamente, porque é uma pauta nacional. Os prefeitos serão julgados pelo que eles fizeram e pelos que eles não fizeram. Então, os prefeitos que implantaram a quarentena serão acusados de terem provocado efeitos indesejáveis a partir da quarentena. Os prefeitos que não fizeram a quarentena serão cobrados porque não fizeram a quarentena. Os que fizeram porque fizeram muito cedo, os que fizeram depois porque fizeram muito tarde. Então é difícil você calcular como é que esse debate vai ser migrado para a campanha eleitoral. E quem está na oposição vai tentar explorar cada uma dessas circunstâncias, né? Então, voltando para Maringá, o nosso prefeito fez uma quarentena bem no começo mesmo, né? Então, muitas pessoas apoiaram. Só que esse apoio, ele é volátil, né? Ele tem que atualizar a estratégia dele. E os candidatos de oposição, eles já estão se pronunciando. Eles criticam aspectos, alguns concordam com a quarentena, mas criticam a forma como foi realizada, quando foi realizada, né? Agora, nós estamos distantes, nós estamos há 3 meses do calendário convencional da eleição. A projeção, Jus, é que nós tenhamos 150 mil mortos em outubro. Nós estamos com 50 mil mortos hoje. Então, parece que as pessoas já naturalizaram a convivência com a morte, mas é difícil a gente prever, até porque quanto mais você eleva a letalidade, mais próximo chega de você, né? Qual que vai ser a sensibilidade do eleitor para isso tudo? Nós podemos ter situações assim, estranhas na campanha, mais do que essa que a gente prevê. Nós podemos ter candidatos afastados do páreo por Covid. E, assim, só especulativamente, eu não quero que isso aconteça. Podemos ter óbito de candidatos. Se você tem centenas de candidatos ao vereador, por exemplo. Então, como é que essas coisas impactam a sensibilidade do eleitor? Eu estou falando de Maringá especificamente, mas tudo isso pode acontecer, né? Agora, os candidatos não têm escolha, eles têm que atuar nesse contexto e eles precisam de instrumentos muito precisos de aferição da sensibilidade do eleitor. Nesse momento, você tem realmente as pesquisas qualitativas, quantitativas, por telefone, para que você possa atualizar seu discurso e falar a coisa certa ao encontro do que o eleitor espera que você fale, né? Mas, seguramente, nós temos candidatos aí que são muito experientes. O prefeito Silvio Bastos, ele disputou em 96, né? Já são 24 anos. O prefeito Ulisses Maia foi vereador em 96, tem 24 anos de estrada, mas nenhum de nós sabe como é que fazer uma campanha numa circunstância como essa. Nós próprios, né, que estudamos isso, não lidamos na bibliografia com circunstâncias comparáveis. Porque o mais comparável que existe é a eleição de 1918. Só que em 1918 ninguém votava. Você não tinha mídia, né? Então é muito diferente. Tiago, tua opinião sobre isso, Tiago? Opinião, Gilson, que a gente vai ter que experimentar, infelizmente, essa palavra chata da moda, que é o novo normal, né? Todo mundo fala desse novo normal aí, ainda não conheci ele, né? Mas a gente vai ter que se adaptar com isso, não tem saída. Vai ser uma campanha, assim, como o próprio Reginaldo disse, totalmente imprevisível. Não dá para saber como que vai ser, não dá para saber até no meio digital, né? Você está aqui um monte de conteúdo online disponível, as pessoas não aguentam mais ficar mexendo no celular, assistir filmes pela televisão. Como é que mais uma live, né? Fazer mais live. Como é que o candidato vai chamar a atenção nesse meio digital? Eu aposto muito nas candidaturas em relação à organização. O candidato mais organizado, aquele que tem mais contatos, aquele que consegue fazer uma certa pessoalidade no meio tão impessoal que é a internet, talvez ele consiga ter mais resultados. E a gente vai passar por uma campanha bem estranha em Maringá, né? Tem políticos tradicionais, o Gilson comentou que não tem nenhum médico na disputa, mas tem o Dr. Batista, que também é pré-candidato. É verdade. Batista também é pré-candidato. Você vai ter, talvez ele falando de saúde, mas ele é um político totalmente voltado para as mídias tradicionais, esperando que a televisão, o rádio, ainda traga bastante frutos em relação aos votos que ele busca. Outros candidatos buscando totalmente o virtual. Quer dizer, é uma campanha muito estranha, muito distinta daquilo que a gente já viu, e uma campanha que certamente vai ser um estudo de caso aí para as próximas gerações, porque ela vai acontecer durante a pandemia, as pessoas querem mudança, ninguém quer manter os políticos que estão aí, ou se querem manter, eles querem votar.
A maioria da população é contra o adiamento das eleições ou unificação de mandatos para 2022, que para mim já é uma pauta superada. Então o povo quer votar, eles querem votar de alguma forma, porque utiliza-se a loja do supermercado. Se eu posso ir no mercado e ficar um pouquinho ali em contato com alguém, na urna eletrônica são 2 votos, rapidinho eu consigo votar com tranquilidade. Então as pessoas querem ir para a urna sim, e a gente vai ter que experimentar essa campanha totalmente diferente, com muitas lives, e a CBN vai ter que entrevistar muito candidato online daqui para frente. Essa é a adaptação, pelo menos um cenário otimista aí até dezembro. Meninos, muito obrigado por essa conversa. A gente volta a conversar sobre outros temas, a gente volta a falar, fazer uma avaliação na semana que vem sobre essa situação. Um grande abraço a vocês. Reginaldo, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma alegria bater papo com vocês. Tiago, obrigado pela tua participação, meu cara. A gente que agradece, Gilson, até a próxima. Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, professor também, Tiago Valenciano, cientista político, cientista social. Falamos sobre a candidatura de Silvio Barros, que foi lançada, e também o contexto da campanha para prefeito e para vereador deste ano, em relação também à questão da pandemia, como tema importante para as próximas eleições. 10h58. Um gesto simples